Pronto. A partir de agora, essa aula está sendo gravada. Eu vou apresentar aqui a tela do meu computador. Está a partir da página 40. Eu quero terminar esse capítulo hoje, certo? Eu quero terminar esse capítulo hoje. Como eu falei para vocês, a história de Roma é dividida em 3 partes. Como eu falei para vocês, a história de Roma é dividida em 3 partes. Monarquia, período monárquico, é a formação de Roma, que as pessoas mais ricas, os patrícios, eles formavam um senado e esse senado escolhiam os reis. Daí, essas pessoas mais ricas, elas queriam governar Roma totalmente, sem escolher nenhum rei. Aí eles deram um golpe, formando assim a República. O que é República? República é um período da história romana onde o Senado é que comanda. É para Aí você grifar, imagina o Senado. O Senado é um grupo de homens mais ricos. Pronto. O Senado é um grupo de homens mais ricos. Os patrícios, a classe mais rica de Roma. Alguma dúvida? É para gravar, é para grifar. Não. Eu vou começar a ler agora, a gente não vai ler, tá certo? Vamos lá. A República Romana. Como você já discutiu no início desse capítulo, a palavra república vem do latim res, que quer dizer pública, que significa coisa pública. Ou seja, alguma coisa que é para todos. No entanto, na República Romana, a participação efetiva na política era direito exercido apenas pelos patrícios. Então, mesmo que a palavra república quer dizer coisa pública, coisa para todos, a República Romana só era feita pelos patrícios. Eles eram os únicos que tinham direito ao voto, tá certo? Na estrutura política da República Romana, tinha, grifa, Senado, é negrito no segundo parágrafo, na primeira linha. Senado, que era o órgão com maior poder, era composto por 300 senadores, 300 homens, de origem patrícia, controlava a política interna e externa, decidia sobre a realização de guerras e elaborava leis. Eram 300 homens escolhidos dentre os patrícios para se tornar, vamos dizer assim, a parte política de Roma. Então é tipo um governo. Isso. Os senadores, eles eram escolhidos entre os patrícios, os mais velhos, para exercer o cargo vitalício, ou seja, até a morte. Então, os patrícios, eles eram basicamente a parte que dominava Roma. Deles saíam os senadores, que eram os homens mais velhos, e eles eram escolhidos até a morte. Só saíam após a sua morte. Aí tem a primeira questão. O Senado Romano foi uma instituição política de muita importância na antiguidade e deixou seu legado para nossos dias. Realize uma pesquisa sobre a composição do poder legislativo no Brasil e responda: qual é a função do senador no Brasil nos dias de hoje? Ele está comparando o senador romano com o senador do Brasil nos dias de hoje. Literalmente, essa pergunta ela deve ser colocada num caderno. Pega um caderno, por favor, aí. Pega um caderno. Pegaram um caderno, vocês? Sim. Peguei. Pronto, aí vocês colocam aí a página, que é a página 40. A primeira questão. E a data de hoje? Coloca a página 40, a data de hoje. Oi? Hoje é 25. Aí a pergunta, né, qual é a função do Senado no Brasil no dia de hoje? Tá certo?
Coloca aí. Ele é responsável. Ele é responsável por diversas funções no Brasil. O Senado é responsável por diversas funções, vírgula, como processar e julgar crimes, como processar e julgar crimes de responsabilidade, repetindo, como processar e julgar crimes de responsabilidade e aprovar nomeações do presidente. Ponto. Isso aqui são algumas funções dos senadores. Tem mais, mas não tem necessidade disso tudo não, tá certo? Jorge, pode repetir, por favor, que o meu travou. Não deu pra escutar. Oi? O meu travou, não deu pra escutar direito, não. Parasse aonde? Parou onde? Ele é responsável. Aí começou a travar. Por diversas funções. Responsável por diversas funções, vírgula, como processar e julgar crimes de responsabilidade e aprovar nomeações do presidente. Ponto. Entendeu? Sim, obrigada. Entendeu? Pegou? Peguei. Conseguiu? Pronto, ó. Claro que não tinha só essa questão do Senado. Na Roma Antiga, no caso, no período republicano, existiam outras instituições políticas na vida pública de Roma, como a questão da magistratura, que basicamente é parecido com os nossos juízes nos dias de hoje, certo? A magistratura é igual aos nossos juízes nos dias de hoje. Também faziam parte da magistratura a questão dos pretores, dos censores, dos questores, dos edis. Esses são, vamos dizer assim, são cargos divididos na Roma Antiga para fazer com que as leis fossem cumpridas. Então, é como se fosse hoje juízes. Os pretores, eles eram encarregados da justiça. Já os censores, eles eram responsáveis por, vamos dizer assim, por cobrar impostos, para arrecadar a questão da riqueza da população, vamos dizer assim, classificando a sociedade. Os edis, eles eram encarregados de cuidar das obras públicas. Já os questores, eles eram responsáveis por administrar as propriedades públicas da Roma Antiga. Então, são essas funções, cada uma dessas funções, elas tinham, vamos dizer, um objetivo específico, tá certo? Está relacionado na parte da administração da Roma Antiga. Também temos outro órgão, fora o Senado, a Assembleia Centuriata, que era formada por cidadãos romanos ou soldados do exército. O nome Centuriata vem de centúria. Centúria é uma formação do exército romano. Então, essa assembleia, na grande maioria das vezes, elas era formada por soldados romanos, tá certo? E, claro que, quanto mais riqueza tivesse esse soldado, quanto mais patrimônio tivesse esse soldado, mais importância ele tinha na Assembleia Centuriata. Outra assembleia também muito importante na vida pública era a Assembleia Curiata, a Assembleia Romana Curiata, que tem esse nome por causa dos patrícios que participavam dela, que cuidavam de assuntos religiosos.
Então, imagina, não tinha uma religião. Então, o próprio Senado ou uma Assembleia cuidava dos assuntos religiosos e essa Assembleia, aos poucos, ela foi perdendo o poder, tá certo? E, por último, a Assembleia Tribal, formada também por plebeus que elegiam os magistrados regionais e podiam propor leis. Claro que propor leis é uma coisa, e ser aceita as leis é completamente diferente. Abra na página 41 agora. Ô, Jorge, uma pergunta. Oi. O senhor vai fazer, por acaso, igual tia Karine fez? Tipo, ela vai fazer o simulado, aí ela falou que vai fazer um trabalho de matemática. Meio que uma ficha, na verdade, de matemática. Eu vou fazer isso, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo. Mas tem sim. calma, tá certo? Ó, durante o período da República Romana, os plebeus mais ricos não tinham os mesmos direitos políticos que os patrícios. Os plebeus, eles não tinham o mesmo direito, mesmo eles sendo ricos, tá certo? Eles não tinham o mesmo direito dos patrícios. Então, a vida, todas as decisões políticas tomadas na Roma antiga, durante o período republicano, eram pelos patrícios, eram pelo Senado. Daí, muitos plebeus começaram a conquistar alguns direitos e começaram a forçar aos patrícios a cederem esses direitos. Temos aqui algumas, vamos dizer assim, algumas conquistas dos plebeus. Lembrando, plebeus é um segmento social abaixo dos patrícios. Eles eram livres, eram homens livres, mas sem direitos políticos. Tá certo? Então, patrícios, ricos comerciantes não, ricos proprietários de terras, donos de muitas terras, os únicos que tinham direitos políticos. Plebeus, poderiam ser donos de terras? Poderiam. Porém, eles não tinham direitos políticos. E eram proibidos patrícios casarem com plebeus. Era proibido. Temos aqui agora 4 conquistas dos patrícios, 4 conquistas de direitos políticos dos patrícios. A primeira conquista ficou conhecida como tribunos da plebe, que eram magistrados, pessoas escolhidas entre os patrícios, entre os plebeus, que exerciam certos cargos. Eles eram muito importantes porque eles eram a voz dos plebeus dentro do Senado romano. Também nós temos a lei das 12 tábuas, que era um conjunto de leis escritas que valiam para todos os cidadãos romanos. Essas leis foram importantes porque antes as leis na Roma Antiga eram feitas de forma oral. Então, um patrício podia criar qualquer lei agora e essa lei ia valer. A partir da lei das 12 tábuas, as leis eram obrigadas a serem escritas. Aí você pode me dizer assim, qual a diferença de uma lei oral de uma lei escrita? É o seguinte, uma lei oral, qualquer um pode criar. Qualquer um pode criar. Por exemplo, aqui eu estou aqui com 2 alunos em sala de aula. Imagina eu criasse uma lei do tipo assim, é obrigado vocês dois me dar R$10. Peraí, onde tem essa lei? Eu criei agora. Veja como é perigoso. Já uma lei escrita, não. Se eu disser assim, ó, segundo a lei, vocês dois têm que me dar R$10. Aí vocês vão me perguntar, onde está o quê? Onde está o quê? Escrita. Eu tenho que mostrar a lei escrita. Deu para entender a diferença? Depois, a lei Canuleia, isso em 455 a.C., que permitiu que houvesse casamento, a partir daí, casamento entre plebeus e patrícios, que antes era proibido. Então, só a partir de 445 a.C., que plebeus e patrícios foram, vamos dizer assim, liberados para casar. E, por último, a lei do Licínio Sextil, que anulou grande parte das dívidas que pesavam contra os plebeus e aumentou a participação dos bens obtidos por meio da guerra. Por quê? Os plebeus que lutavam, os plebeus que iam para a guerra, porém,
toda a riqueza dessas guerras ficava com os patrícios. Então, essa lei fez com que aumentasse a renda, o lucro, a participação na guerra dos plebeus. Aí, o texto diz o seguinte: a luta entre duas classes mais importantes de Roma, plebeus e patrícios, foi um fato que caracterizou a história da República Romana, desde os primórdios até a formação do Império. Aí temos aqui. Segunda questão. De acordo com o que você leu anteriormente, desenvolva no seu caderno um infográfico sobre as instituições políticas da República Romana com a ajuda do seu professor. Essa questão a gente não vai fazer, não. A gente vai para o terceiro agora. Tá travando. Terceira questão. Vamos lá. De acordo com o infográfico que você elaborou, qual órgão da República Romana detinha maior poder? Qual órgão? O Senado, só precisa colocar aí. O Senado Romano. A terceira questão você só vai colocar Senado Romano. Ou só Senado. A terceira questão você vai colocar Senado, só isso. Na segunda questão é para colocar Senado, é? Oi? Na segunda questão é para colocar Senado, é? Só Senado. Na terceira questão. Terceira ou segunda, professor? Terceira questão. Terceira. E a Terceira. segunda? Eric menos. A terceira. A quarta questão. Qual foi a conquista dos plebeus que possibilitou sua participação nas decisões políticas em Roma? Como eu falei para vocês, só precisa colocar tribunos da plebe. Tribunos, está em cima o nome. Tribunos da plebe. É quando eles tiveram a participação política. Eles eram escolhidos diretamente dos Pode repetir, plebeus. professor? Só precisa colocar tribunos da plebe. Ok. O terceiro, Senado. O quarto, tribunos da plebe. Terminaram? Sim. 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 Página 42 agora. Sim, professor, eu terminei. Aqui tem um texto, gente, certo? A gente não vai ler, vai ficar muito longo, que fala sobre algumas orientações que as pessoas que tinham cargos políticos na Roma, elas eram obrigadas a ter, tá certo? Então, uma pessoa que tinha algum cargo público, político em Roma, elas deveriam seguir algumas normas. Então, ele pergunta o seguinte: o que as orientações de Cícero para um candidato a um cargo político nos revelam sobre a República Romana? Vocês estão vendo aí a tela? Vocês estão vendo Sim. aí? Pronto, aí vocês colocam. Revelam, e basicamente é o que existe até hoje, na página 41. Revelam 42. 42, obrigado. Revelam. Na Geórgia é igualzinho o que acontece nos dias de hoje. É, infelizmente sim. Revelam que existiam isso é o que acontece até os dias de hoje. Revelam Corrupção? que existiam relações de troca de favores entre candidatos e eleitores. É como se você fosse... Ô, o que tio. acontece nos dias de hoje é comprar O voto. o voto. É isso mesmo.
Parece que agora os Só precisa vereadores colocar é isso. pobre que não É dão velho. nem uma telha a mais. Como que é, professor? Oi? Revelam Tá que na, existe tá na tela, relação de Luísa. troca. Tá na Ah, tá. tela. Tá na tela. Não estava aparecendo para mim. Revelam que existiam relações de troca de favores entre candidatos e eleitores. Está na tela. Só É isso. até eleitores, é? Até eleitores. Muito obrigado. Ô, Marquinho, agora parece que os vereadores tá pobre que não dão mais nenhuma telha, nem um saco de cimento dão mais. Eles prometem tudo, mas depois não fazem nada. Não, mas aí é Só dá troca de cachorro. favores. Aí é... Oi. Aqui em Recife tá a maior confusão, porque os dois que vão. Foram dois, parece, pro segundo. Marília e João E os Campos. dois, e os dois são primos. Vê? Isso. Vamos lá para o segundo? Vamos lá. Você percebe semelhanças entre as palavras de Cícero e ações de alguns políticos brasileiros atualmente? Discuta com seus colegas e o seu professor. Vocês podem colocar sim nesse segundo. Sim, pois muitos políticos compram os votos. Sim, pois muitos políticos compram o voto. Vota em mim que eu te dou R$ 50. É bem assim. Vota em mim que eu te dou uma cesta básica. Vota em mim que eu te dou. Ô tio, Oi? igual o Bruno de Rapaz. Mello. Tio, igual o Bruno de Mello. Bruno de Mello nunca fez nada por ninguém. Aí é Veraldo, jogador, né? Conhecido aí pelo Corinthians. É Veraldo. Ele deu 50 mil para Bruno de Mello, só para Bruno de Mello comprar voto. Isso. Vamos nessa? Página 43. Vamos nessa? Página 43. Roma, que era uma cidade pequena, uma vila, ela começou a crescer. Aí tem o título, a expansão do território romano, tá certo? Então, Roma que surgiu como uma pequena vila de pastores, de agricultores, começou a se expandir. Aí tá lá. Foi durante o período da República, 509 a.C. a 27 a.C., que os romanos expandiram seu território em meio da organização social e política desse período. O exército romano cada vez mais se fortificava e se expandia pela Península Itálica e fora dela. A expansão dos domínios romanos ameaçava Cartago. Cartago era uma cidade fenícia localizada no norte da África, do outro lado do mar Mediterrâneo, e que controlava os comércios, rotas de comércio no Mediterrâneo Ocidental. As ambições, tanto dos romanos quanto dos cartagineses, levaram a esses dois povos a 3 guerras violentas, chamadas de Guerras Púnicas. Guerras Púnicas é o conflito envolvendo Roma, tá certo? A cidade de Roma, não é império, a cidade de Roma, e uma cidade chamada Cartago. Então ficaram conhecidos como Guerras Púnicas, que ocorreram entre os anos de 264 a.C. a 146 a.C. Não quer dizer que foram esses anos todos de guerra. Não. Essa guerra foi dividida em 3 partes. Então foram 3 períodos de guerra. Certo? Fenícios é aquele mesmo povo que nós estudamos no início desse ano, que eram ótimos navegadores. Aí tem a primeira pergunta. Conforme você estudou anteriormente, qual era a principal atividade comercial dos fenícios? Coloca aí. Eram navegadores e comerciantes. Como, George? Não, filho. Como, George? Vai vir, deixa eu ver. Eram navegadores e comerciantes. Oi?
Os fenícios, eles Tá eram na tela, Richard. Tá na tela, Richard. Os fenícios, eles eram ótimos, ótimos navegadores e comerciantes. O senhor falou isso tá. no livro passado. E Cartago era uma cidade fenícia. Cartago era uma cidade que vivia do comércio marítimo. Certo? Os fenícios não são do povo lá da Mesopotâmia, né? Não. Os fenícios são onde hoje é a Líbia, o Líbano. Do Líbano. Fica próximo a Israel, próximo do Mar Mediterrâneo. Não tem nada a ver onde é a Mesopotâmia, não. Vamos lá, continuando. Cartago era uma das principais cidades-estado da antiguidade. Com a liderança de Aníbal, dominaram o norte da África durante anos. Além de desenvolver um forte comércio, organizaram um exército composto por milhares de soldados treinados. Possuíam a maior arma de guerra enfrentada pelos romanos, o elefante de guerra. Para vocês terem uma ideia, os elefantes eles eram utilizados como armas de guerra. O elefante africano ele era utilizado como arma de guerra. Os cartagineses desenvolveram uma técnica de montaria em elefantes que eram levados para a linha de frente no campo de batalha, causando pavor em seus inimigos. Já imaginou você estar lá e quando vai vir na sua direção aquele monstro enorme usando como arma de... Que pesa mais de 1 tonelada. Muito mais. Eu não consigo nem imaginar, professor. Isso. Porém, durante as guerras púnicas, a superioridade militar romana ficou evidente. Então, Roma, vocês têm uma noção que Roma ela vai crescer, preste atenção. Roma ela vai crescer devido ao seu exército. A conquista territorial de Roma é graças ao exército. Então, se Roma chegou a ter aquela dimensão enorme, graças ao seu exército, tá certo? E após a derrota de Cartago, seus sobreviventes foram vendidos como escravos. Outra coisa também, quanto mais Roma crescia, melhor ficava o exército e mais escravos eram vendidos na cidade de Roma. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Cartago, ela foi salgada, jogaram sal na cidade de Cartago, para ela se tornar completamente infértil, para nada crescer nesse lugar. Colocaram sal, porque se você jogar sal, nada cresce, nada sobrevive com sal. Jogaram sal para tudo se tornar infértil. Por meio dessas guerras, os romanos obtiveram conhecimento sobre a navegação dos cartagineses, o que acabou transformando Roma em uma potência comercial, propiciando sua expansão. Com o passar do tempo, os romanos foram conquistando outros territórios, como a Grécia, a Síria, a Ásia Menor, o Egito, a Mesopotâmia, a Gália, que é a atual França, e a Britânia, que é a atual Inglaterra. Imagina, todos esses lugares nos dias de hoje, no passado, pertenciam a uma única cidade, a um único império, o Império Romano. Tá certo? Até a Inglaterra? Até a Inglaterra. Aí temos Meu aqui, Deus, ó, então Roma foi um império muito poderoso. Roma foi o maior império da antiguidade. Temos aqui uma gravura de Aníbal montado em um elefante, ó. Temos Ô, aqui... tio, eu ainda não entendi muito esse negócio do sal. Tinha gente lá quando Assim, jogava sal? quando Roma conquistou Cartago, quando ele pegou a população que sobreviveu, lembrando, quando os romanos chegaram, invadiram Cartago, a população que sobreviveu a essa guerra foi vendida como escravo. Então, quando tiraram todo mundo de Cartago, os romanos colocaram o quê? Sal. Para que ninguém voltasse a produzir algo naquela região. Por quê?
Porque o sal torna tudo infértil. Se você não tem nada para produzir, se você não tiver como produzir, você vai viver na região como? Jogaram uma caçamba de sal lá, foi. Ah, jogaram muito sal. Jogaram muito sal. Tá certo? Aí temos aqui, ó. Eles tiraram tanto sal. Vocês estão vendo aí na página. Sim, tô vendo. Vocês estão vendo aí na página 40, 44. 44, um mapa. Sim. Na página 44, vocês estão vendo aí um mapa. Esse mapa fala sobre a expansão de Roma. Roma vai surgir onde é a Itália. Vocês estão vendo aí no mapa de vocês, parecendo uma bota, o nome Itália. Sim ou não? Sim. Pronto. Daí ela conquistou tudo isso. Tudo isso. Conquistou onde é a Gália. A Gália, vocês estão vendo aí em cima? Gália. Em cima é de vermelho, Sim. em vermelho. Em cima o nome Gália. Gália é onde é a França. Vocês estão vendo aí o nome Espanha, Espanha? Vocês estão vendo aí o nome Espanha, Altedor e Espanha, Interior? Isso aí é onde é hoje a Espanha e Portugal. Então eles conquistaram toda essa região aí. Toda essa região. Vocês estão vendo aí um nome, onde que tem o nome, deixa eu ver aqui. Tem lá, é fácil. Reino do Egito está embaixo, está embaixo. Está na sua direita embaixo. Reino Sim. do Egito, onde é hoje o Egito. Vocês estão vendo aí, um pouco mais para a direita, o nome Judéia, Sim. Sim. onde é hoje Israel. Tá certo? Ô, E tio, fora então que não tá Judeia é aqui. Israel? Judéia é Israel. É a região da Judéia, hoje é Israel. Eles conquistaram tudo, praticamente. Grego e Macedônia. Oi, faz a pergunta aí de novo. É o quê? Foi o quê? Eu falei nada não, Jorge. Tá certo. Ó, continuando, página 44. Ao observar o mapa com a expansão territorial de Roma, você deve imaginar quantas mudanças ocorreram na sociedade romana com essas conquistas, não é? A expansão territorial romana permitiu que seus mercados ficassem abarrotados de escravos. Como eu falei para vocês, quanto mais Roma ia conquistando, mais escravos vinham sendo vendidos na cidade de Roma e produtos de mais distantes províncias conquistadas. Os povos conquistados eram obrigados a pagar impostos e a obedecer ao governo romano. Além do mais, as riquezas, elas faziam parte as pilagens faziam parte das riquezas conquistadas por Roma. O que é pilagem? Imagina, você lutar contra outra pessoa, com outra cidade ou com outro país e vencer aquele outro país. Alguém está falando aí, é? Eric, desliga o áudio, por favor. Eu tô com o áudio ligado, não, professor. Tá sim. Eu estou vendo aqui. Tô não. Eu desliguei. Tá lá. Essa situação fez com que os romanos ficassem cada vez mais dependentes do trabalho escravo e se tornasse uma sociedade escravista. O aumento no número de escravos causou desemprego de boa parte dos plebeus, que sem dinheiro para pagar seus impostos, perdiam suas propriedades. Muitos dos plebeus, inúmeros plebeus, eles mudaram do campo para a cidade. Por isso, a cidade de Roma, ela se tornou uma cidade que tinha uma das maiores cidades da antiguidade, devido a essa mudança dos plebeus do campo para a cidade. Porque, assim, como eles não tinham mais trabalho no campo, pois esse trabalho era realizado pelos escravos, a única forma que os plebeus acharam para sobreviver foi indo para as cidades.
Por isso que a cidade de Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes na antiguidade. Por isso a cidade de Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes na antiguidade. Porque muitos plebeus saíram do campo porque não tinham um emprego e foram para as cidades. Por outro lado, com a expansão comercial das terras conquistadas pelos romanos, ocorreu a formação de um novo grupo social, os cavaleiros. Quem eram os cavaleiros? Eram plebeus que, vamos dizer assim, conquistaram mais dinheiro, conquistaram mais poder e eles participavam do exército com cavalos, daí o nome cavaleiros, tá certo? Que é um outro grupo social, que eram plebeus que enriqueceram e aí eles faziam parte do exército e nessa parte que eles faziam, e essa fase, eles usavam cavalos como arma de batalha. Daí o nome cavaleiros, que é um outro grupo social. Então você vai ter quem? Você vai ter os patrícios, que mandavam em toda a sociedade romana. Você tem os plebeus, que ficavam abaixo dos patrícios. E agora você vai ter os cavaleiros, que eram plebeus que tinham, vamos dizer assim, que tinham conquistado um poder social um pouco maior. Vocês estão entendendo? Sim. Sim? Estão acompanhando? Eu sei que está um pouco Sim. rápido, Estou acompanhando. Sim. Sim. mas assim, qualquer Estamos bug que acompanhando. der, qualquer trava, vocês falam, tá certo? Tá certo, tá certo. Ô, Jean, então quer Oi. dizer que os cavaleiros estavam em cima dos patrícios, né? Oi? Os cavaleiros estavam em cima dos patrícios. Não, abaixo. Ah. Abaixo. Importância para a sociedade, primeiro, os mais ricos, sempre os mais ricos. A pirâmide social era composta basicamente, se eu fosse fazer um desenho da pirâmide social, nós tínhamos primeiro, em cima, tínhamos os patrícios, abaixo, nós tínhamos os cavaleiros, abaixo, os plebeus, que era o povão, abaixo dos plebeus, nós tínhamos os clientes, e por último, os escravos. Não tem a ver com quantidade, e sim a questão da importância política financeira. Tá certo? Entendeu? Ou não? Sim, Jorge. Pronto, ó. Os plebeus, eles ficaram tão preocupados por não ter emprego, por não ter terras, que eles forçaram tanto que vão surgir dois irmãos que vão adotar políticas em favor desses plebeus. O nome desses irmãos, eles ficaram conhecidos como irmãos Graco. Tá certo? Primeiro veio Caio Graco e depois Tibério Graco. Eram dois irmãos que se tornaram tribunos da plebe, então foram escolhidos pelos plebeus para representar os plebeus. Vamos estudar agora os irmãos Gracos e a questão da terra. Por quê? Os plebeus estavam perdendo suas terras. Não tinha como pagar impostos. Não tinham como pagar as terras. Então, esses plebeus estavam perdendo as terras. Vamos lá. Diante dos problemas sociais gerados pelo aumento da escravidão, dois personagens do tribuno da plebe entraram em cena. Os irmãos Graco. Primeiro, Tibério, eleito em 133 a.C., e Caio, em 123, 10 anos depois, a.C., que propunham distribuição, a questão da reforma agrária, distribuição de terras entre os plebeus, para que esses pudessem trabalhar. Vamos lá. A princípio, Tibério propôs colocar em prática a lei que limitava o tamanho das propriedades. Você deveria ter um limite, não poderia passar daquele limite, que um cidadão romano poderia ter. Em seu projeto, o restante de terras deveriam ficar com o Estado para distribuição entre os mais pobres. As ideias de reforma agrária não agradaram os patrícios,
pois eles não queriam dividir suas terras. É basicamente o seguinte, imagina que tu tem uma terra de 10 quilômetros. Imagina que Então vocês, eles meio que pegavam dos ricos para dar aos pobres. basicamente isso. Basicamente isso. Imagina que tuas terras tenham 10 quilômetros, 10 hectares. Quilômetro não existe, 10 hectares. Imagina que eles colocavam um limite de 8 hectares. Então, nenhuma terra poderia passar de 8 hectares. Nenhuma terra poderia passar de 8 hectares. Na lógica, ia passar quantos hectares? 2. 2, não é isso? Então, esses 2 hectares seriam distribuídos para quem não tinha terra. Esses 2 hectares seriam distribuídos para quem não tinha terra. Aí tem lá a primeira questão. Como você vê, a questão da distribuição de terras é uma discussão antiga. Em sua opinião, por que esse assunto tem sido de difícil solução em muitos países como o Brasil? A resposta é basicamente o seguinte: porque ninguém quer dividir suas terras. Tu quer dividir teu lanche? Tu divide teu lanche com teus colegas? Não. Não. Então por que tu não divide? Porque você não quer dividir. Depende da pessoa. Depende da pessoa também. Porque Às se vezes ele não divide. tiver um lanche, eu divido. Pois é. Oi? Não entendi essa última parte. Repete? Se ele não tiver um lanche, eu divido. Ah, tá, tão bonzinho. Tu divide mesmo, Igor? Não, divido sim. Mentira, professor, mentira. E tu Vai lá. divide, Na Esther? época que tava Tu tendo divide, Esther? aula, eu me lembro que eu e as meninas, a Não. gente pegava, sentava numa mesa. Todo. Eu divido com o era Igor. eu, Ricardo, Mariana, a Emily, claro, um monte de gente. Aí a gente pegava e dividia o nosso lanche entre É a nós. página 54, né, professor? Vamos lá, página 53. 40, vamos lá, página 45. A segunda questão, na página 45, é o seguinte: atualmente, há diversos movimentos sociais que lutam por reforma agrária. A questão da distribuição, a divisão das terras no Brasil. Realiza uma pesquisa para saber quais são esses movimentos e suas ações. Vocês não precisam fazer isso aqui, não, tá certo? O movimento é esse aqui, o MST, que é o movimento dos sem terra, tá certo? E eles pedem a reforma. Vamos lá, página 46. Estão ouvindo? Página Sim. 46. Sim, página 46. Ô, professor, Diga. o povo não quer dividir as terras, mas quer tomar as terras dos outros. Isso mesmo. Um exemplo é os índios. Tomando as terras dos índios, né? Isso mesmo. Muitos fazendeiros não querem dividir suas terras, mas pior ainda, começam a atacar aldeias indígenas, tomando a terra dos índios, expulsando os índios de suas terras. Vamos lá, página 46. No Senado romano, as discussões com relação a essas reformas ficaram cada vez mais violentas. Tibério foi condenado à morte, acusado injustamente de querer tornar-se rei, e alguns anos depois os senadores tramaram a morte de Caio, que para não morrer nas mãos de seus assassinos pediu para seu escravo o matasse. Então imagina, todos esses dois irmãos, tanto Tibério como Caio, tiveram mortes violentas. Por quê? Os patrícios não queriam dividir suas terras. Não queriam. Com o fim dos irmãos Graco, o Senado afastou a ameaça de reforma agrária, mas os conflitos sociais continuavam. Os povos conquistados se revoltavam cada vez mais contra os impostos abusivos e a imposição da escravidão. O governo romano tentava conter essa situação, distribuindo trigo à população e oferecendo espetáculos gratuitos. Com essa política ficou conhecida como a política do pão e circo. Isso é muito importante. Eu quero que vocês grifem agora. Ó. O governo romano
Grifa aí, o governo romano. Vocês estão vendo aí o nome? Está no segundo parágrafo. Sim, é para grifar até pão e circo, é? Não, até império. É o parágrafo todo, é, Jorge? Começa em governo romano, na terceira linha. O governo romano, para tentar conter os distúrbios, começou a distribuir trigo para alimentar o pão e começou a fazer espetáculos. Quer dizer, circo. Essa política ficou conhecida como a política do pão e circo. Aí você vai dizer assim, mas Jorge, eu não entendi. É mais ou menos o seguinte. Imagina vocês, o sexto ano, que eu sou um líder em Roma. E minhas políticas, as minhas decisões, começaram a chatear vocês. Vocês não começaram a concordar. Eu comecei a passar muito exercício para vocês. Certo? Entenderam? Sim. Sim. Comecei a passar muitos exercícios para vocês. Daí, para vocês não ficarem chateados comigo, eu comecei, sabe o que fazer com vocês? Distribuir cachorro quente para vocês. Então, Eu prefiro vou dar cachorro quente a cada um de vocês e eu vou deixar vocês, deixa eu ver, assistir televisão. Então, Arrasou, Zé Jorge. Nossa, Ô, tio, por que você não dá o celular? eu aceito esse trato. pronto. Aí nessa história, ó, eu tô aqui eu tô alimentando vocês e ao mesmo tempo eu tô dando diversão a vocês. Essa política é política do pão e circo. Oi? Aí vocês estão sendo enrolados. No caso, seria a política do cachorro-quente e da diversão. E a diversão. Tá certo? O pão é o trigo. E o circo eram os espetáculos que existiam em Roma. Na maioria das vezes, os espetáculos eram de gladiadores. Eram homens que lutavam até a morte. Tá certo? Isso fazia com que o povo romano esquecesse dos problemas. Tá certo? Vamos lá. Esse negócio de gladiadores não eram aqueles torneios? Isso, mas aí serviam para quê? Para que servem esses torneios? Para fazer com que a população esqueça os problemas. Entretenimento. Tá certo? Entendeu? Entendeu? Sim. Então, é como Sim. se fosse um jogo de futebol. Aí você vai lá, tem lá um churrasquinho e assiste o jogo. Enquanto tu tá assistindo o jogo, comendo churrasquinho, literalmente os problemas acabaram, não vai ter problema nenhum. Essa política é a política do pão e circo. Ó, continuando. Enquanto isso, os generais... Tio, vai ter só se as carnes acabarem. Olha lá. Enquanto isso, os generais romanos, com as vitórias nas guerras de conquista, passaram a ter mais prestígios entre a população e maior poder político, ocasionando disputas internas pelo poder. Para tentar solucionar essa crise da República, por volta do século I a.C., o Senado aumentou para 3 o número de cônsules escolhidos entre os chefes militares. Era o início do que nós chamamos de primeiro triunvirato. O que é primeiro triunvirato? Antes, durante a República, só esse passava 10 anos mandando em Roma, tá certo? Era só um cônsul, mandava na política romana. Porém, com o aumento, o poder dos generais romanos, em vez de ser que mandava na cidade de Roma, começou a passar a 3 homens, uma junta Na verdade, antes eram 2. de 3, na verdade era um cônsul, tá certo? Esse cônsul passava, é o que mandava realmente em Roma. Passava 10 anos no poder romano, no poder de Roma. Agora, 3 cônsuls, 3 pessoas importantes, 3 militares romanos começaram a mandar nas decisões políticas da cidade. Imagina, vocês acham que isso vai dar certo? Imagina uma sala de aula chefiada por uma pessoa.
Imagina uma sala de Sim. aula chefiada por 3 pessoas. Qual é a chance de dar mais certo? Uma sala de aula chefiada por um, uma sala de aula chefiada por 3. Por Acho um. que por um. Uma. Por que uma sala de aula chefiada por 3 não vai dar certo? Porque vai Porque causar um vai muita pedir alguma intriga. coisa. Vai causar muita intriga, conflito. Vai E haver muito conflito entre quem? Entre esses 3, não Contra é eles isso? 3. É o que vai acontecer em Roma. é a mesma coisa de tipo 4 anos. o 4 senhor anos. professora de matemática e professora de português na sala. Aí um vai querer ensinar primeiro e o Pronto. Aí tem lá. Oi? Diga. Eu quero falar. Fala, amor. Pode falar. Se 4 anos no presidente aqui no Brasil já é chato e acontece um monte de coisa com gente que a gente não gosta como presidente, imagina 10. 10 anos. O cônsul, ele passava 10 anos. O cônsul é como se fosse um tipo de presidente. Ele é escolhido para mandar. Vamos lá. O primeiro triunvirato. Vamos falar sobre esse triunvirato? Ó, eu quero que vocês já grifem. Foi formado na página 46. Tem lá, ó. As conquistas romanas e o triunviratus. Ah, primeiro triunvirato. 3, vamos lá. Formado pelos generais. Olha o nome dele. Júlio César, Pompeu e Crasso. Continua grifando. As ações desses 3 militares ampliaram os territórios romanos. Júlio César conseguiu anexar a Roma a região da Gália. Júlio César, ele conquistou a França, os romanos. Enquanto Pompeu conquistou a Península Ibérica, o que é hoje Portugal e Espanha. Já Crasso, outro general, por sua vez, acabou morrendo nas batalhas de conquista na parte do território da Ásia. Certo? Até a Ásia? Entenderam sim ou não? sim. Você Sim, sabe como deixa eu contar a história de como Crasso morreu. Deixa eu contar a história de como Crasso morreu. Crasso, ele era general romano. Crasso, ele era general romano. Porém, antes de ser general romano, Crasso era o homem mais rico de Roma. Crasso era o homem mais rico de Roma. Quando Crasso viu que Júlio César conquistou a Gália, todo mundo aplaudiu. Júlio César conquistou a Gália. Pompeu conquistou onde é hoje a Espanha e Portugal. Todo mundo aplaudiu. Ele, oxe, posso ficar para trás não. Tenho que conquistar outra região. Aí ele saiu em batalha. Porém, ele perdeu. Sabe como ele morreu? Derreteram o ouro. Derreteram o ouro e jogaram na garganta dele. Ele Nossa, morreu com que morte ouro cruel. fundido na garganta. Ele morreu com ouro derretido na garganta. Já imaginou? Calor. Ele morreu rico. Ele já era rico. Ele já era Ficou rico. mais. Ele morreu com ouro derretido na garganta. Imagina, deve ser uma dor cruel. Olha lá. A nossa garganta tá inflamada. A gente Parece que os restos mortais dela é tudo de ouro. Vai lá. Ó, continuando. Entre os 3, Júlio César obteve maior popularidade. Ele era mais amado, tá certo? Pelo povo. O que levou Pompeu a agir e tentar anular seus poderes. Houve, assim, uma disputa, uma guerra entre César, lembrando, Crasso morreu. Crasso morreu com ouro derretido. Sabia que existe uma expressão que o nome é erro crasso? Vamos lá, continuando. Crasso, ele morreu.
E ficou assim, dessa forma, a disputa entre Júlio César e Pompeu. Houve uma guerra entre esses dois generais. Imagina, Romano tentando matar Romano. Houve uma guerra entre o exército liderado por Júlio César e um exército liderado por Pompeu. Amanhã, vocês tragam um quadro, tá? Porque provavelmente eu vou ter 3 aulas com vocês, eu vou terminar o 3 amanhã. Amanhã tem 3, uma de gramática e uma de redação. Aí amanhã eu vou terminar. Aí amanhã Tá certo. Ó, gente, ó, antes que eu dê continuidade, vocês estão escutando? Sim. Olha só, Gravando. Paula está pedindo que amanhã vocês utilizem o livro 4 em português. Em português, vocês vão usar o livro 4. Quem não veio buscar ainda, venha buscar, porque amanhã, português, e Ana vai utilizar o livro 4, tá certo? Isso é um aviso para quem não veio buscar ainda o livro 4, ok? Então amanhã, português, o No livro dia que 4. terminou de Meu matemática, pai você foi pega pegar meu livro 4. Tá aqui na minha casa. Tá certo. Vamos lá, continuando. Lembrando, houve uma guerra entre Júlio César e Pompeu. Júlio César, como ele tinha uma maior experiência militar, ele vai sair vencedor. Temos aqui o busto de Pompeu, no meio, Júlio César, e à direita, o busto de Crasso. Júlio César ele vai sair nessa história todinha. Júlio César ele vai sair com maiores poderes. Ele vai se tornar, vamos dizer assim, um cônsul vitalício. Porém, o Senado romano não gostou da ideia de Júlio César. O Senado romano não gostou da ideia de Júlio César ter tanto poder e acabou matando Júlio César. Vocês já ouviram essa expressão? Até tu, Brutus. Sim. Já Sim. viram até tu, Brutus? É porque quando o Júlio César foi morto, ele foi morto no meio do Senado romano. Ele foi esfaqueado. Júlio César foi esfaqueado no meio do Senado romano. E uma das pessoas que esfaqueou foi o filho adotivo dele. O próprio filho, o filho adotivo Por isso que de não Júlio é pra César. adotar filho. É quando ele é esfaqueado, ele olha assim, é como se fosse assim, até Né? você, Brutus, fez isso comigo, e Júlio César morre. Mas antes disso, antes de Júlio Isso é César... uma expressão usada para traição, é? Não, não é uma expressão usada para traição, mas é uma expressão utilizada para dizer assim, que você esperava isso de todo mundo, menos... Decepção. Oi? De decepção. De decepção. Tá certo? Antes de Júlio César vencer Pompeu, ele vai tentar... Na guerra entre Pompeu e Júlio César... Não, já foi agora. Antes de Júlio César vencer Pompeu, Pompeu, vendo que ia perder, ele tentou fugir para o Egito. Então, Pompeu, vendo que ia perder, ele fugiu para o Egito. Só que no Egito, Pompeu ele tem a cabeça cortada. Júlio César não mata Pompeu. Pompeu ele é morto no Egito. E quando Júlio César vai atrás de Pompeu, vê sua cabeça cortada, ele acaba se envolvendo com uma das mulheres mais famosas da antiguidade. O nome dessa mulher, Cleópatra. A rainha do Egito. A rainha do Cobra. Egito. Cleópatra, a rainha do Egito. Então é o seguinte, na guerra entre Pompeu e Júlio César, Pompeu, com medo, em vez de enfrentar Júlio César, fugiu. Fugiu para o Egito. Só que quando ele chegou no Egito, ele pensou que ia ter ajuda? Não, ele teve a cabeça cortada. Quando Júlio César chega no Egito para lutar contra Pompeu, vê a cabeça de Pompeu numa bandeja.
Por incrível que pareça, Júlio César ele não gostou de ver aquela cena. Ele queria ter o prazer, a honra de vencer Pompeu. Aí Júlio César fica indignado, fica revoltado, e aí ele começa a se apaixonar por essa mulher, Cleópatra. Cleópatra, a rainha do Egito. E eles vão viver um caso de amor. Eles vão viver um lindo Não falar isso caso. não, professor. Não falar isso E não. foram professor. felizes para sempre. Não, Só não que é não. felizes para sempre. Só que não. Eles não vivem felizes para sempre. Pelo contrário. Ela Júlio é César, como eu falei né? para vocês, eles têm um filho. Para vocês terem uma ideia, eles têm um filho, o filho é assassinado. E Cleópatra, depois Júlio César morre. Júlio César, quando Júlio César é morto, esfaqueado, uma pessoa, sua confiança acaba se envolvendo também com Cleópatra, que é Marco Antônio. Tá certo? É o que nós vamos ver agora, tá certo? Ó, o crime ocorreu por volta de 44, quando membros do Senado, vocês estão vendo aí na próxima página, na página 47, o crime ocorreu por volta do ano 44 a.C., quando membros do Senado apunhalaram, esfaquearam Júlio César. Dentre os assassinos estava seu próprio filho. Não era filho mesmo, não. Era filho adotivo, tá certo? Brutus. Admiradores da política de César criaram, assim, o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era composto por Otávio, Marco Antônio e Lepto. Todos esses três eram leais a Júlio César. Então, vamos lá. O primeiro triunvirato, composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Os três vão morrer. Anos mais tarde, depois da morte de Júlio César, seus apoiadores vão criar o segundo triunvirato. Otávio, Marco Antônio e Lepto. Preste atenção nesse nome. Otávio. Otávio. Preste atenção nesse nome. Otávio. Ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Preste atenção nesse Ô, nome. tio, Oi. eu nunca vou me esquecer desse nome, sabe por quê? Otávio é nome de um dos meus filhos adotivos. Ele vai mudar, o nome dele é Caio Otávio. O nome dele é Caio Otávio. Ele vai mudar para Otávio Augusto. O nome Augusto quer dizer divino. Ele se comparava com o quê? Adeus. Com Deus. Vamos para terminar? Ó, Otávio ficou responsável pelos territórios ocidentais, Marco Antônio pelo Oriente e Lépido pelos territórios africanos, que estavam sob o domínio romano. Não demorou do mesmo jeito. As desavenças, o conflito entre os três começaram a surgir, o que levou ao fim do segundo triunvirato. Lepto foi destituído do cargo e Marco Antônio, que havia se aliado a Cleópatra, rainha do Egito, foi vencido pelo exército de Otávio. Grifo agora. Em 27 começa o Império Romano. Em 27 a.C., o Senado Romano concedeu o título de Augusto a Otávio. O nome dele era Caio Otávio. Mudou para Otávio Augusto. A palavra Augusto quer dizer divino. Ele foi considerado um deus, o que dava caráter sagrado à sua pessoa. Foi assim o fim do período republicano, o início do Império Romano. Então vamos lá. Quem se tornou o primeiro imperador romano? Otávio Augusto. Otávio. Certo? É até romano, né? Até romano. Temos aqui, ó, Marco Antônio, uma estátua de Marco Antônio, uma estátua de Lépido, e o principal de todos, uma estátua de Otávio. Era Caio Otávio e passou a ser chamado Otávio Augusto. O título Por que não foi Caio Otávio Augusto? Aí já era demais, né? Tá certo? Vamos nessa. Ó, tem aqui na página 49
um desenho, uma ilustração que vocês vão fazer, tá certo? Aí a gente não vai fazer essa ilustração. Vamos para a rede de palavras. Estão acompanhando aí? Rede de palavras, página 50. Abram aí, por favor. Rede de palavras. Essa rede Ó, de tu- palavra é grande, viu? Rede de palavras é enorme. Dá Ô, professor, duas eu tenho folhas. uma sugestão. Diga. Na próxima aula, por que que o senhor não traz os slides sem as respostas? Para a aula ficar Não, mais não, assim é mais divertida. prático. Assim é mais prático para mim. É só vocês acompanharem. Vocês estão vendo aí. Outra coisa, essa aula está sendo gravada. Coisa que você perdeu, coisa que você não acompanhou. Vê lá novamente. Tá certo? Por exemplo, sim ou não? Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Sim. 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 Sim, sim. Começa a responder já. Começa a responder. Eu já tô Respondi. fazendo isso. Eu também. Ótimo, ó. A origem de Roma está por volta do século 8 a.C., na região que hoje é o quê? A Península Península Itálica. Itálica. Itálica, isso mesmo. Península Itálica. Península Itálica, com I maiúsculo, Itálica. E para o surgimento de Roma, existem duas narrativas. Uma é a A narrativa histórica e a mística. histórica E a mística? e a mítica, a mitológica, escrita pelo poeta Virgílio. Escrita pelo poeta Virgílio. Escrita pelo poeta Virgílio. Lembra aquela É mítica? aquele conto que a loba amamenta dois irmãos. Aí, ó. Onde a divisão social de Roma, essa divisão agora está sendo colocada de trás para frente. Tá certo? Primeiro você vai colocar escravos. Está de trás para frente. Escravos. Tá uma ordem errada aqui. Tá certo? Depois você vai colocar clientes, CLI, ENTS, clientes, plebeus e patrícios. O certo, na forma de pirâmide, é patrícios, plebeus, clientes e escravos. Lembrando que, com a expansão de Ô Roma, tio, diga, o que é cliente? clientes eram pessoas livres que faziam trabalhos para os patrícios, Ah, sim. em troca de favores, em troca de proteção, Ah, tá. tá certo? Sim. Clientes eram pessoas que prestavam serviços. Parem, por favor, de escrever, digitar, tá certo? Parem, por favor, de escrever, parem de digitar. Continuando, na próxima página. Vamos lá. O Império Romano, aqui lá, Império Romano, página 51. Império Romano, que governaram até a formação do Triunvirato, aí Império Romano. Eu não tô vendo esse negócio. Império Romano, que governaram até a formação do Triunvirato. 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 TRI.
o N, virato, triunvirato. Para solucionar a crise, são formados os tribunos da plebe, em cima do nome com o cargo de tribunos da plebe. Tribunos da plebe. Onde dois nomes se tornaram mais importantes. Os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, os tribunos da plebe. Tribunos da plebe. Roma se envolveu em uma guerra contra Cartago. Como ficar conhecido dessas guerras? Guerras púnicas. O que foi, Carlos? Tem lá guerras púnicas, que foi um conflito entre Roma e Cartago. E, para terminar, são os cargos políticos de Roma. Nós temos os cônsules, lá no finalzinho, são 3 espaços, que expandiram o território por meio de cônsules, magistrados, e, por último, mais importante, quem... Jorge, Oi? o senhor pode subir um pouco mais? Temos cônsules, magistrados e, por último, senadores. O senhor vai deixar a página 49 a 52 e 53 para casa, né? Nada, a gente vai fazer aqui já vai fazer. Eu tenho aula quando agora? Sexta-feira, é? Segunda. Só segunda? Oxe, vou não. Eu vou, nem que eu deixe aqui para vocês chegarem em casa e responderem. Vocês copiem no caderno, tá certo? Tá certo? Ô, Jorge, pode subir mais um pouco para eu ver essas 2 primeiras, que eu não vi. Repete. Pode subir para eu ver essas 2 primeiras? Fala mais alto. Pode subir para eu ver essas 2 primeiras. Põe aí. Foi que eu fui no banheiro. Império Romano. O senhor ainda tem 16 minutos. Isso mesmo. Triunvirato. E tribunos da plebe. Posso baixar agora? Pode. Aí nós temos as guerras entre Roma e Cartago, que ficaram conhecidas como guerras púnicas. E, por último, a última fase de Roma, que é a República, antes do Império. Lembrando que Roma é dividido em monarquia, república e império. Aí vocês vão colocar República, tá certo? República. Não. Já terminei já. Sabe por quê? Senão vai perder, principalmente que tá. Eu tenho para fazer ainda, eu tenho 15 minutos só. Vocês têm. Jorge, volta lá para o primeiro para poder tirar print, por favor. Oi? Para primeiro quesito para poder tirar print. 53. As atividades que é para botar no caderno é para escrever atividade realizada no caderno? Eu vou pedir para vocês. Ficar com. Para! Richard. Oi. Richard. Ah, desculpa. Desliga esse áudio. Meu Deus. Vamos lá. Antes de vocês fazerem a atividade no caderno, eu quero que vocês coloquem aí, no livro de vocês. Que atividade, tu travou? No livro de vocês primeiro. No livro de vocês. Peguem aí, por favor, a 4ª questão. A 4ª questão no livro de vocês. A 4ª questão.
Coloquem o seguinte números. 2, 3, 1. Na quarta questão, no livro de vocês. 2, 3, 1. Próximo. 2, 3, 1. Vamos para a quinta questão. Coloque a letra A. Na quinta questão, marque a letra A. Que é a questão da expansão territorial de Roma se deu através da conquista do mar Mediterrâneo. Letra A, tá certo? Então, vamos lá. A quarta, 2, 3, 1. E o quinto, letra A. Vamos E a para terceira questão, professor? E a terceira? Vamos para o sétimo. Sétima questão. Sétima questão. Coloca aí, Senado. Tem um tracinho, vocês colocam Senado na sétima questão. Coloquem eleições diretas. E por último, leis. Vocês vão colocar na sétima questão. Desce mais, Jorge. Calma, calma. Senado, eleições diretas e leis. Aí tem lá, poder executivo. Temos voto, 4 anos, governar. Aí, ó, lá em cima agora, temos leis e direitos, que garantam os direitos. E o último no livro de vocês, vocês vão colocar no espaço da 10ª questão o nome dos irmãos, Tibério e Caio Graco. Na 10ª questão, vocês vão colocar o nome dos irmãos, Tibério e Caio Graco. G-R-A-C-O. Tibério e Caio Graco. Certo? O restante, tudinho no caderno. Vamos lá pegar o caderno? Queridos, vocês estão vendo as respostas? Sim, sim, eu tirei print já dessa parte. Pronto, ó. Sim, vou tirar foto. Pronto. Professor, qual que é a resposta do 12º? É o quê? Qual que é a resposta do 12º? A letra A. 12º, não. É O senhor diferente. pode descer a imagem um pouquinho? Agora não, tenham calma. Posso? São 12 respostas, não vai dar tempo. Eu vou colocar aqui. Elas vão estar aqui. Já Oi? Tu tem YouTube? Tu tem YouTube? Então eu vou passar aqui para os colegas. Ó. Vou passar o seguinte, vou passar primeiro, vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês observarem e darem print. Ó, a primeira questão. Estão vendo a primeira questão? Estão vendo a primeira questão? Sim. Sim, já. A segunda questão, ó. A segunda questão. Aqui, ó.
diminuir só um pouquinho, porque esse terceiro é grande. Ó, o terceiro. O terceiro é letra A, B e C, viu? O terceiro é letra A, B e C. Terceiro. O quarto e quinto não tem. Aí vai para outra página. Temos aqui o sétimo. E o oitavo. O oitavo é A e B. O oitavo. A e B. O nono. O nono. O 11º. Deixa eu diminuir. Não, deixa eu colocar aqui. 11º. Os grupos. 11º. 12º. Acabou. É só até o 12º. Pronto. O senhor ainda tem 6 minutos. É o que? O senhor ainda tem 6 minutos de aula. Isso. Eu vou terminar a gravação agora, para depois te explicar de forma geral. Pô, terminaram, já assim, tá aí. Se der um print, fica mais fácil. Quem deu print, para copiar depois fica mais fácil. O senhor vai falar do simulado, dos assuntos? Ó, eu estou sentindo poucas pessoas aqui presentes. Eu queria deixar segunda-feira, porque só tem 16 aqui, e tem muito mais do que isso. Ô, tio, quem for Então, eu vou deixar para Sofia segunda-feira. Lara saiu. Mas o assunto, já adiantando, o assunto da prova de vocês é esse ali, tá certo? É Roma. Esse capítulo que a gente acabou hoje. Já estou adiantando. O assunto do simulado de vocês é esse. E o resumo também, e o trabalho também é esse assunto. Tá certo? Então, o assunto do simulado... É para fazer um resumo de Roma, do trabalho é esse aqui. Isso. Desse capítulo aí, que é o capítulo do simulado. Esse que a gente acabou de estudar. Certo? Esse que a gente acabou de estudar. Tem esse bastante coisa. Agora. Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Viu? Mas eu já então, fiz a semana que resumos vem maiores. vocês já vão adiantando. Legal, eu também já fiz resumos tranquilo. maiores. Tá certo? Viu? Tio, vou Tchau, ter que tchau. sair Tchau, agora. professor. Tá certo? Tchau, Boa- professor. Tchau, gente. Tchau, até segunda. Tchau. Tchau. Segunda. Tchau, tio. Até segunda. Glória a Deus, aleluia, acabou.